Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna e no vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a matriz energética e elétrica, principalmente no Brasil e no mundo. Vamos entender algumas características dessas matrizes e, em especial, entender quais são as diferenças entre as matrizes brasileira e mundial. Bom, mas antes de começar falando sobre matriz energética e matriz elétrica, a gente precisa saber o que é isso, né? Então, a matriz energética, de forma bem resumida, vai nos dizer qual é a distribuição quantitativa de recursos naturais que estão disponíveis em uma determinada região para ser usada nos mais diversos processos humanos. Aqui a gente pode falar para produção de energia elétrica, para produção de combustíveis de transporte, nos processos industriais, na agricultura, pecuária e tudo mais. Normalmente a gente fala de matriz energética para cada país, mas a gente não precisa falar somente para cada país. A gente pode falar para uma determinada região, para um determinado continente ou até mesmo, como já havia citado, para o mundo inteiro. Então a gente pode pensar como que o mundo usa os recursos naturais que tem à sua disposição. Isso faz então com que cada região dessas tenha uma matriz energética diferente, tenha uma matriz energética própria. E isso vai depender das características de cada região, dos recursos naturais que tem disponíveis e também dos investimentos que aquela região faz em cada um dos tipos de fontes de energia. Mas, além da matriz energética, vocês viram lá que o título da nossa aula falava também em matriz elétrica. E o que quer dizer a matriz elétrica? A matriz elétrica ela é muito parecida, muito semelhante à matriz energética. Também tem as mesmas características, depende dos recursos naturais de cada região, e cada região tem a sua matriz elétrica própria. Porém, a diferença entre a matriz elétrica e a matriz energética é que a matriz energética ela é mais geral. Ela leva em conta todos os processos humanos que precisam de alguma fonte de energia, enquanto a matriz elétrica ela já é mais específica. Ela fala diretamente de como que a gente vai usar os recursos naturais disponíveis para gerar energia elétrica. Então, eu trouxe aqui para vocês os gráficos da matriz energética mundial e brasileira. A matriz energética mundial, essas informações são de 2018 e da brasileira, as informações são de 2019. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nesses gráficos, reparem quais são as fontes naturais que são mais utilizadas nos processos humanos para fornecer energia. Nós vamos discutir alguns desses pontos um pouco mais para frente. Reparem também nos gráficos para a matriz elétrica. Também para a matriz elétrica mundial de 2018, os dados mais recentes, e matriz elétrica para o Brasil, os dados são de 2019. Reparem como a gente tem uma mudança da matriz energética para a matriz elétrica e também como é diferente a matriz elétrica mundial e a matriz elétrica brasileira. E aí, percebendo essas diferenças, surge um questionamento. Por que será que as matrizes energéticas e elétricas, se a gente comparar do Brasil e do mundo, elas são tão diferentes? Elas possuem algumas semelhanças, mas no geral elas são bem distintas. O que acontece para ver essa diferença? Bom, então para a gente pensar sobre esse questionamento, eu trouxe de novo os dois gráficos de matriz energética. E aí a gente poderia, se a gente quisesse, analisar cada uma dessas fontes de energia, mas eu escolhi algumas que eu considerei mais representativas. Então, alguns detalhes para a gente prestar atenção e nos questionar o motivo de ser assim, né? Em primeiro lugar, uma fatia bem grande do gráfico, em especial do gráfico mundial, representa fontes não renováveis, como petróleo, carvão e gás natural. Se a gente somar essas três fontes de energia, no mundo nós temos mais de 80% da matriz energética, enquanto no Brasil nós temos um pouco acima de 50%. Já a fonte de energia hidrelétrica, que está representada no gráfico com a palavra hidráulica, que está relacionado à água, né?
No mundo, é apenas 2,5% da matriz energética, enquanto no Brasil, reparem como nós temos quase 5 vezes mais do que no mundo. Nós temos 12,4%. Já outra fonte de energia que eu escolhi citar aqui é a cana-de-açúcar. Reparem que no Brasil nós temos 18% da matriz energética representado por essa fonte de energia, enquanto que no mundo isso nem aparece no gráfico, né? Então é bem interessante a gente pensar essas 3 fontes de energia diferentes. Por que aparece tanto em um gráfico e não aparece tanto em outro? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, no petróleo, ele está muito relacionado com transportes. Então, vai aparecer bastante, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas a parte do carvão, que está mais relacionada, em especial, com usinas termoelétricas, aparece muito forte no gráfico mundial e não aparece tão fortemente no gráfico brasileiro. Já a hidrelétrica aparece bem pouquinho no gráfico mundial, em compensação no do Brasil aparece bem mais forte. Isso acontece porque o Brasil tem muitos recursos hídricos e inclusive a gente vai ver depois, a nossa matriz elétrica ela é basicamente composta por energia gerada nas hidrelétricas. Justamente por isso, porque nós temos muitos recursos hídricos. Essa é uma vantagem do nosso país que não aparece na maioria dos outros países. Por isso eles precisam produzir energia de outras maneiras. E aí vai envolver, por exemplo, o carvão das usinas termoelétricas. Já a cana-de-açúcar, que vai estar bastante relacionada também com o biodiesel, por exemplo, nós temos uma cultura de cana-de-açúcar bastante relevante aqui no nosso país, e isso não acontece em outros lugares do mundo. Por isso a cana-de-açúcar ela aparenta ser bem relevante na nossa matriz energética, com 18%, e em compensação no mundo isso nem aparece descrito no gráfico. Agora partindo para a matriz elétrica, que vai falar sobre as fontes de energia que vão gerar energia elétrica, reparem como no mundo nós temos em especial carvão mineral e no Brasil nós temos em especial a hidráulica, que vai representar as usinas hidrelétricas. Então, olhando para esses 2 gráficos, também separei alguns detalhes para a gente prestar mais atenção. Reparem como o petróleo, carvão e gás natural no mundo, eles dão uma diminuída porque agora a gente não tem mais sistema de transportes inserido aqui, né? Lembrem que agora a gente está falando só de geração de energia elétrica. Mas no mundo nós continuamos com uma parcela bem alta, quase 64%. Enquanto no Brasil nós temos menos de 15%. Isso porque termoelétricas não é a principal fonte geradora de energia elétrica no nosso país. Não é o que acontece com as hidrelétricas. No mundo, reparem, nós temos 16,2%, enquanto no Brasil nós temos quase 65%. Então, isso representa justamente o que eu havia comentado antes. Nossa geração de energia elétrica ela se dá principalmente através de hidrelétricas, porque nós temos muitos recursos hídricos disponíveis para a gente aproveitar e retirar a energia deles. Isso já não acontece na maioria dos outros países do mundo. Agora reparem, no gráfico mundial, há uma fatia daquele gráfico de pizza que junta 4 tipos de energia: solar, eólica, geotérmica e marés. Já no do Brasil está separado. Nós temos uma fatia para solar, uma fatia para eólica e não temos nada de geotérmica e maré explícito no gráfico. Mas mesmo assim, reparem que no mundo nós temos 7,3%, enquanto no Brasil, 9,6%. Isso porque a energia eólica tem ganhado cada vez mais espaço aqui no nosso país. E a energia solar também. Nós, como sendo um país tropical de grandes dimensões territoriais, nós temos muitos recursos renováveis, em especial a energia solar e a energia dos ventos. Então, se a gente pensar só nessas 2 energias, solar e eólica, nós já passamos percentualmente a produção do mundo, que leva em conta mais 2 tipos de energia, que é a geotérmica e a maré. Isso é bem importante porque energia solar e energia eólica são energias renováveis e até certo ponto são bastante limpas, se a gente comparar principalmente com as fontes de energia não renováveis como petróleo e carvão. Então é bem interessante que o nosso país tenha dado mais valor para esses tipos de fontes de energia. O último detalhe que eu queria chamar a atenção é sobre a energia nuclear.
No mundo, mais de 10% da energia elétrica é gerada através de processos nucleares, enquanto no Brasil, apenas 2,5%. Isso acontece em especial porque usinas nucleares podem ser instaladas facilmente em diversos lugares e não necessitam de recursos naturais próprios daquela região. Isso não acontece, por exemplo, com as hidrelétricas, que necessitam de recursos hídricos bastante favoráveis. Por isso, o Brasil não necessita tanto de usinas nucleares, porque nós temos outras fontes de energia a partir dos nossos recursos naturais próprios. Não é o caso de alguns países que não dispõem desses recursos naturais. Então, eu gostaria de deixar algumas perguntas aqui para a gente pensar e, na verdade, ir pensando nelas ao longo das nossas discussões. A partir do que a gente viu até agora, a partir dos conhecimentos que vocês já sabem, a partir das coisas que a gente ainda vai ver na nossa aula, é interessante a gente pensar quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas fontes de energia. Será que existe uma fonte de energia que seja melhor ou pior? Ou até mesmo, será que existe uma fonte de energia que seja a melhor ou a pior? E além disso, será que esse melhor ou pior é um adjetivo bem objetivo? Ou será que é um adjetivo mais contextual? Ou seja, depende da situação, depende da região que a gente está, depende de todo um contexto socioeconômico e político da região em que está inserido. Para a gente ir pensando melhor sobre essas perguntas, vamos estudar um pouquinho de física, então? Vocês sabem como é gerado a energia elétrica? Bom, a gente falou aqui das fontes de energia, né? Por exemplo, o petróleo, a hidrelétrica, a energia eólica, energia solar, energia nuclear. Mas como é feito o processo para transformar a energia do petróleo, a energia da água, a energia do vento, a energia do sol e a energia nuclear em uma energia que seja mais útil para nós, que é a energia elétrica? Como se dá todo esse processo? Para entender como isso acontece, a gente precisa entender uma lei bem importante do eletromagnetismo. Ela se chama Lei de Faraday. A Lei de Faraday vai nos dizer, de forma resumida e simplificada, que quando a gente tem um fluxo magnético que varia no tempo, esse fluxo vai gerar em um circuito fechado uma força eletromotriz. A gente pode entender essa força eletromotriz como uma diferença de potencial. Bom, matematicamente, essa lei é expressa dessa forma. A força eletromotriz é representada pela letra grega epsilon, e aí a gente escreve a variação do fluxo magnético como sendo ΔΦ, e o intervalo de tempo em que ocorre essa variação, ΔT. Aquele menos aparece ali num sentido de conservação de energia e também para nos dizer que a força eletromotriz que surge no circuito fechado vai surgir no sentido de evitar a variação do fluxo magnético. Não vamos entrar em tantos detalhes aqui porque a parte matemática não é tão importante para a gente entender como que a lei de Faraday vai nos ajudar a explicar como que funcionam essas transformações de energia para gerarmos energia elétrica. Mas reparem que o fluxo magnético ele é dado matematicamente pelo produto vetorial do campo magnético pela área da espira. A espira nós estamos considerando esse circuito fechado que havíamos citado antes. O módulo desse produto escalar a gente pode escrever como sendo apenas o módulo do campo magnético multiplicado pelo módulo da área da espira vezes o cosseno do ângulo θ, sendo que esse ângulo θ é exatamente o ângulo entre o sentido do campo magnético e da área da espira. Bom, mas como que a lei de Faraday nos ajuda a entender como que ocorrem os processos de transformações de energia do petróleo, da hidrelétrica, da eólica, da solar, da nuclear em energia elétrica? Como que esses processos ocorrem? Vamos ver como isso funciona na prática. Eu vou mostrar agora para vocês um esqueminha bem simplificado, em todos os casos é bem simples, de funcionamento de uma hidrelétrica, do funcionamento de uma usina termoelétrica e nuclear, que é bem semelhante,
e também no funcionamento daqueles cataventos enormes que geram energia elétrica a partir da energia dos ventos. Eu trouxe esses esquemas bem simplificados justamente porque eu quero que vocês prestem atenção apenas em uma coisa, e eu vou ressaltar bem essa uma coisa. Bom, então começando pela hidrelétrica. Nós temos uma barragem que vai fazer a reserva da água na usina. Então nós temos uma grande área alagada que vai segurar essa água para liberar ela quando a usina estiver funcionando. O que acontece é, quando as comportas da usina hidrelétrica são abertas e a água que estava no reservatório pode fluir pelo canal, essa água desce e aí a gente tem uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética, e essa energia cinética das águas vai ser responsável por girar uma turbina. Essa turbina, ela vai gerar uma variação de fluxo magnético, que aí se a gente lembrar do que a gente viu ali na lei de Faraday, uma variação de fluxo magnético acaba proporcionando a geração de uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz, como eu falei para vocês, ela atua como uma diferença de potencial. Se a gente tem uma diferença de potencial, num circuito fechado, nós temos corrente elétrica. E é assim que a gente tem a geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas. Vocês vão ver agora que o processo que gera energia elétrica nas usinas termoelétricas e nas usinas nucleares também é muito semelhante ao processo que gera energia elétrica nas hidrelétricas. Repare, essa representação pode ser tanto de uma usina termoelétrica quanto de uma usina nuclear. Aqui no canto inferior esquerdo da imagem, onde nós temos um aquecedor que está esquentando a água dentro desse reservatório, nas termoelétricas, o que faz o aquecimento dessa água é a queima de recursos como carvão. Já nas usinas nucleares, o que aquece a água é a fissão nuclear, em geral de componentes como urânio. Nesse sentido, as usinas termoelétricas e as usinas nucleares são bem semelhantes, porque todo o processo que acontece depois para geração de energia elétrica é muito parecido. O que muda basicamente é o recurso natural usado para aquecer a água. Bom, a partir do momento que nós temos água aquecida, o que acontece é que parte dessa água acaba virando vapor. Esse vapor vai subir por esse canal e vai encontrar lá em cima uma turbina. E aí, de novo, o que nós temos é uma turbina girando, que vai variar um fluxo magnético. Essa variação do fluxo magnético gera uma força eletromotriz, que por fim acaba gerando uma corrente elétrica, que nós entendemos então como a energia elétrica. Lembrem que isso tudo está sendo explicado de forma muito simples. Todo o processo em cada um desses tipos de produção de energia elétrica é muito mais complexo. Mas como nós estamos querendo focar nessa parte de turbinas, de variação de fluxo magnético, então as outras partes estão sendo um pouco deixadas de lado nesse momento. Partindo então para a geração de energia elétrica a partir da energia eólica, isso aqui é um esquema de como é aqueles cataventos enormes que quem foi para a praia já viu em Osório. E aqui até tá um pouco mais explicadinho, apesar de estar em espanhol. Mas o que acontece é que quando o vento passa por esses cataventos, as pás do catavento giram. E dentro do catavento há, primeiro, um multiplicador de velocidade, porque se vocês já viram, as pás elas giram bem lentamente. Então isso produziria pouca energia elétrica. Esse multiplicador de velocidade, então, aumenta a velocidade de giro do eixo. Esse eixo conectado com o gerador, então, vai fazer o papel da turbina. Ele gira variando o fluxo magnético. Essa variação do fluxo magnético, então, provoca uma força eletromotriz, que num circuito fechado gera uma corrente elétrica, que é transmitida, então, para a nossa casa como a energia elétrica. A energia solar, que eu havia citado anteriormente, não vai aparecer aqui porque o processo para a produção de energia elétrica através de energia solar envolve outros conceitos. Não tem a ver com variação de fluxo magnético. Ela tem a ver com o que chamamos de efeito fotoelétrico. Então, a produção de energia elétrica através de energia solar, a gente vai deixar para uma próxima aula. Então, para representar para vocês como funciona essa geração de energia elétrica através do movimento da turbina,
Vamos a uma simulação computacional. Eu coloquei aqui o QR Code que vocês podem acessar a simulação através do celular de vocês, mas também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, então aqui a gente tem uma simulação de um gerador que vai funcionar simplificadamente como funcionam nessas usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares e eólicas que a gente acabou de ver. Como isso funciona, né? Aqui nós temos duas espiras que estão conectadas a uma lâmpada. Lembrem que quando a gente tem uma variação de fluxo magnético que passa por dentro de uma espira, nós temos uma força eletromotriz que vai gerar uma corrente elétrica e, portanto, se nós tivermos corrente elétrica nesse sistema, a luz da lâmpada acende. Como a gente vai fazer para variar o fluxo magnético, então? Lembrem que o fluxo magnético ele depende de duas coisas. Ele depende do campo magnético, por isso que a gente tem esse ímã aqui, e depende também da área da espira. Como nas usinas as áreas das espiras não vão variar, o que varia é o campo magnético, é isso que a gente vai fazer nessa simulação aqui. As espiras nós vamos deixar paradinhas, porque aqui a gente pode mudar a área da espira, a gente pode mudar o número de espiras também, mas isso a gente não vai variar. A única coisa que a gente vai variar é o campo magnético. Então, para vocês verem essa variação, eu vou clicar aqui para mostrar o campo, representado por essas pequenas agulhas de bússolas aqui. O que acontece então? Eu posso ligar essa torneirinha e aí vai começar a cair água por ela e ela vai fazer essa roda girar, consequentemente o ímã vai girar também e nós vamos ter uma variação no fluxo. Reparem então que quando começar a girar o ímã, vai haver uma circulação dessas bolinhas que representam os elétrons dentro das espiras e eles vão representar também a corrente elétrica. Por isso que quando eles começarem a girar, vai acender a lâmpada. E aí também a gente pode ver que, olha só, vamos abrir um pouquinho. Começa a girar o ímã. Se vocês separarem nas agulhas das bússolas, elas estão variando. Se a gente varia a orientação do campo magnético, nós estamos mudando o campo magnético, por isso que nós temos uma variação do fluxo magnético que faz com que haja corrente dentro dessas espiras que acendem a lâmpada. Se nós aumentarmos o fluxo de água aqui, reparem que agora o ímã gira mais rápido. As variações nas orientações do campo magnético são maiores, portanto, nós vamos ter uma maior variação no fluxo magnético que passa por dentro da espira, consequentemente, uma maior força eletromotriz que vai gerar uma corrente elétrica maior e, portanto, a lâmpada brilha mais. Nós podemos aumentar ainda mais e o brilho da lâmpada aumenta mais ainda. Então, reparem que nós não estamos mudando o valor do campo magnético, nós estamos mudando apenas a orientação. E mudar a orientação do campo magnético é mudar o campo magnético. Portanto, nós temos uma variação do fluxo magnético. Em geral, e simplificadamente, lembrando novamente, é isso que acontece nas usinas hidrelétricas, nas usinas termoelétricas, nucleares e eólicas. A diferença é, numa usina hidrelétrica, realmente é água que faz a turbina girar. Enquanto que nas usinas termoelétricas e nas usinas nucleares é vapor d'água que faz a turbina girar. Lembra que a gente precisa esquentar a água para o vapor fazer a turbina girar. Enquanto que nas usinas eólicas, nos cataventos, o que faz a turbina girar é o vento. Então nós temos recursos naturais diferentes fazendo a turbina girar, mas o processo a partir do momento que a turbina está girando é sempre o mesmo. Bom, gente, então depois de ver na prática como funciona para a gente produzir energia elétrica nesses diferentes tipos de usinas, eu queria que a gente voltasse a pensar lá naqueles questionamentos iniciais que a gente fez. Então, a partir
dessas discussões sobre os esquemas ali que mostravam como que a gente produz energia nessas usinas, e a partir da simulação também que nos mostrou a turbina girando e gerando energia elétrica, a gente pode concluir que essas fontes de energia, elas produzem energia elétrica de formas bem semelhantes, que é gerando uma turbina, variando um fluxo magnético e aí, portanto, gerando energia elétrica. Entretanto, por mais que elas sejam bem parecidas na sua geração, o recurso natural que é utilizado para gerar energia elétrica varia. E aí, portanto, cada fonte de energia, se a gente for pensar na água, no carvão, nos átomos, no vento, no sol, cada fonte ela tem as suas particularidades. E isso implica que cada fonte de energia vai ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, pensando nisso, como é que a gente faz para escolher qual é a melhor fonte de energia? Ou então, qual é a melhor fonte de energia para cada contexto? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Colocando aqui de forma um pouco mais clara, talvez algumas dessas coisas vocês já tenham uma ideia, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente enxerga melhor, então fica mais fácil a gente discutir se a gente tiver bem detalhado, assim, algumas vantagens e desvantagens de cada uma desses tipos de fontes de energia. Então, começando pela hidrelétrica, a principal vantagem da hidrelétrica é que ela é renovável. Renovável no sentido de que nós temos rios e quando a água passa pela usina, ela continua o seu caminho, né? Então, não é, por exemplo, como uma termoelétrica que tu queima o carvão e o carvão já era. Então, nesse sentido, uma grande vantagem da usina hidrelétrica é que a sua fonte de energia é renovável. Entretanto, ela apresenta algumas desvantagens, né? Usina hidrelétrica, por mais que ela seja renovável, ela não é limpa. No sentido de que para tu ter uma usina hidrelétrica, tu precisa de um grande reservatório de água. Esse grande reservatório, normalmente ele não existe naturalmente, ele precisa ser construído. E ele é construído alagando regiões enormes. E isso envolve retirar populações que moram ali, destruir ecossistemas, matar inúmeras espécies de animais e de plantas. Isso sem falar na emissão de gases estufa. Porque todos esses animais e plantas que foram mortos e encontram-se no fundo desse reservatório, eles entram em decomposição e emitem muitos gases de efeito estufa. Então, não é nada limpo esse tipo de produção de energia. Além disso, uma desvantagem é a necessidade de recursos hídricos. Para nós aqui no Brasil é uma vantagem, porque nós temos à nossa disposição muitos recursos hídricos. Entretanto, em diversos países, esse tipo de produção de energia não é possível, porque não há recursos hídricos disponíveis. Então, há essa necessidade que possibilita que alguns países possam ter esse tipo de produção de energia, enquanto outros não. Falando agora sobre a termoelétrica, uma das vantagens da termoelétrica é que ela pode ser instalada em basicamente qualquer lugar. E é por isso que ela é uma das mais usadas em diversos países. Se vocês repararam, né, quando a gente mostrou a matriz elétrica mundial apresentava uma grande parcela de produção de energia através de combustíveis fósseis. Isso está muito relacionado com a produção de energia através de termoelétricas, porque ela pode ser instalada basicamente em qualquer lugar. Entretanto, ela possui algumas desvantagens, como não ser renovável. Como eu comentei antes, né, a partir do momento que tu queima o carvão, esse carvão deixa de existir e não pode mais produzir energia. E também emite muitos gases de efeito estufa. As termoelétricas são muito poluentes pela queima desses combustíveis fósseis. Falando um pouquinho sobre a nuclear agora, ela também apresenta como vantagem a instalação fácil em basicamente qualquer lugar, e ela é considerada, entre aspas, como uma energia limpa. Entre aspas, porque ela não polui pensando no aquecimento global, ela não emite muitos gases de efeito estufa, porém, a gente tem que se preocupar com o lixo nuclear. O lixo nuclear, que são os restos dos processos de fissão nuclear, que emitem radiação nociva para o ser humano e para a natureza, então eles precisam ser armazenados de forma muito, muito, muito cautelosa. Como desvantagem,
Também é uma fonte de energia não renovável, porque a partir do momento em que tu quebra um núcleo em outros, esses núcleos não voltam a ser o que eram. A segunda desvantagem é exatamente esse lixo nuclear, que a gente precisa tomar muito cuidado com ele. E também o perigo da radiação, né? Não é tão comum acontecer, existem diversas usinas nucleares funcionando no mundo, mas a gente sabe de casos como, por exemplo, Fukushima e também do mais conhecido de todos, né, Chernobyl. E por fim, falando um pouquinho da eólica, a eólica apresenta como vantagem ser renovável. Renovável porque vento vai existir sempre. Então, assim como a hidrelétrica, a água passa e segue seu caminho, na eólica a mesma coisa, o vento passa pelo catavento e segue seu caminho. Também é considerado uma energia limpa, de novo limpa entre aspas, porque não produz lixo, não produz gases de efeito estufa, mas apresenta como alguma desvantagem a necessidade de grandes áreas abertas. E isso pode ser um problema para a natureza, porque às vezes essas grandes áreas não existem naturalmente e elas precisam ser construídas. Então isso é uma questão para a energia eólica não ser considerada tão limpa assim. Além disso, os grandes cataventos influenciam um pouco as correntes de ar que passam por ali. Então, pode haver influência na migração de algumas espécies de aves. E, por último, também há uma questão de poluição sonora, porque os cataventos muito grandes, eles produzem muito ruído. E, para quem mora ali perto, e falando inclusive em espécies animais, não apenas nós, seres humanos, isso pode ser um problema para quem mora perto de grandes parques eólicos. Então, gente, para terminar a nossa aula, eu queria conversar um pouquinho com você sobre algumas conclusões que eu espero que tenha ficado dessas nossas discussões, pensando lá nos questionamentos iniciais que a gente fez e também no desenvolvimento que nós tivemos de como é produzida a energia elétrica com cada um desses tipos de fontes de energia, tanto pensando na física em si, quanto pensando nos recursos naturais. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que, em especial, essas fontes de energia que nós discutimos mais profundamente têm o mesmo princípio de geração de energia elétrica, né? Que é basicamente a variação do fluxo magnético, que nós conseguimos a partir de uma turbina girando. Entretanto, o que muda é o que faz essa turbina girar, né? E, portanto, o que vai fazer o fluxo magnético variar. Então, como a gente viu ali na simulação, nas usinas hidrelétricas, o que faz a turbina girar é um fluxo de água, enquanto que nas usinas termoelétricas, nas usinas nucleares, o que faz a turbina girar é vapor d'água. E nos parques eólicos, nos cataventos, o que faz os pás dos cataventos, que vão funcionar então como a turbina, girar, são as correntes de ar, o vento. Uma das coisas mais importantes que eu acho que tem que ficar dessa aula, que eu espero que vocês tenham conseguido construir essa consciência ao longo da nossa discussão, é que não existe nenhuma fonte de energia que tenha zero impacto ambiental. Existem aquelas que têm mais impacto, aquelas que têm menos impacto. Então, por exemplo, se a gente comparar energia eólica com energia do carvão nas termoelétricas, vai ser diferente. A gente sabe que a energia eólica é uma fonte de energia muito promissora, que a gente espera que cada vez mais seja implantada em diversas regiões do planeta. Mas mesmo assim, mesmo as mais limpas, elas influenciam de alguma forma o mundo ao seu redor, o ambiente ao seu redor. Então é importante a gente saber que, por melhor que seja uma fonte de energia, ela sempre vai ter impacto ambiental. E por isso é muito importante que a gente tenha na nossa casa um consumo muito consciente de energia, né? Porque energia não é produzida de graça. A gente tem um impacto ambiental, por menor que seja, e a gente tem que saber aproveitar esses recursos da melhor forma possível. Por fim, não existe a melhor fonte de energia ou a pior fonte de energia. Como a gente discutiu agora, existem algumas que são melhores que outras. Entretanto, isso depende muito da região em que a gente está falando, né? Por exemplo, a energia eólica é muito boa comparado com as energias não renováveis. Porém, do que adianta eu instalar um parque eólico enorme numa região que não tem vento? Não adianta nada, né? Vai ser só desperdício de recursos, tanto humanos, quanto naturais, quanto financeiros. Em algumas situações, a gente tem que optar
por fontes de energia que podem não ser as melhores possíveis, como, por exemplo, energia termoelétrica. Ela pode ter um impacto ambiental grande, mas em algumas ocasiões ela é a única que pode ser instalada em determinada região. Então, sim, existem algumas que são melhores que outras, mas a gente sempre tem que considerar o contexto da situação. A gente sempre tem que considerar a região em que a gente está. E a gente não pode julgar que determinada região não implementa recursos mais renováveis, porque nem sempre é possível. Então, gente, por hoje era isso. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Queria agradecer por vocês terem acompanhado até o final. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram dessa discussão, acho que acrescentou alguma coisa para vocês, deem um like no vídeo, comentem aí o que vocês acharam, se vocês têm alguma sugestão. Se vocês tiverem alguma dúvida de algum tópico que a gente discutiu na aula, vocês podem deixar aqui nos comentários também. Tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima!